Fala pessoal, e a gente segue aqui o nosso segundo vídeo sobre refração. Dessa vez nós vamos falar sobre as leis da refração, em especial a segunda, que é chamada de lei de Snell-Descartes. A gente vai explicar em linhas gerais como é que ela funciona e quais são os detalhes que você tem que ter cuidado, nas análises que você precisa fazer. Então vamos lá. A gente já definiu o que é refração, então eu não vou voltar nisso. Se você não faz ideia do que seja refração, vai lá para o nosso primeiro vídeo, onde a gente detalha bem direitinho como é que a coisa funciona. Só que a gente vai para os nossos primeiros passos. Tem algumas coisas que eu preciso explicar para vocês antes da gente seguir, certo? Então, pessoal, é o seguinte, olha, eu tenho aqui uma situação como aquela que eu mostrei no primeiro vídeo, onde você tem um raio de luz que está saindo aqui de uma lanterna, tá? E aí ele está sofrendo refração, como a gente explicou no outro vídeo, normalmente acontece esse desvio da luz. E aí tem algumas coisas, alguns elementos que você precisa saber. Primeiro, eu queria que você notasse que exatamente no ponto onde o raio muda de meio material, ó, onde você tem uma mudança de meio, mudou de um meio para o outro, eu fiz um tracejado aí, tá? Tem um tracejadozinho aí e eu botei um N, né? Esse tracejado é o que a gente chama de reta normal. Essa reta normal é uma reta de referência. Ela é importantíssima, tá? Porque as medidas que nós vamos tomar aqui de ângulos vão ser usando essa reta normal como referência. Tá? Depois eu vou explicar, daqui a pouco eu explico para vocês por que tem que ser essa reta normal. Só dando as características dela. Ela é normal porque ela faz 90 graus com a superfície, certo? Com a superfície onde você está incidindo o raio de luz. Bom, o raio de luz que está chegando a gente chama de raio incidente, né? Deixa eu marcar aqui para vocês. É o raio incidente que a gente abrevia RI, tá? Se você ver RI já sabe, é o raio incidente é o que está chegando. Tem um raio que está saindo do outro lado, que é o que a gente chama de raio refratado, eu vou chamar só de RR, tá? E você vai notar também que tem um ângulo, você tem um ângulo aqui formado entre o raio incidente, tanto o raio incidente quanto o raio refratado vão fazer um ângulo com a normal. O incidente eu chamo de ângulo de incidência, é bem intuitivo isso, e o ângulo de refração eu vou chamar de ângulo de refração, né? O ângulo aqui do raio refratado, na verdade. Eu ia dizer o ângulo do raio refratado, é o ângulo de refração. Bom, tá aí. Então são essas medidas que você precisa saber. Agora vamos explicar rapidinho isso. Por que eu preciso dessa normal, né? Tem gente que pode pensar assim, por que eu não posso simplesmente pegar esse ângulo aqui, né? Por que é errado pegar esse ângulo? Pelo seguinte, galera, algumas superfícies são irregulares. Algumas superfícies têm ondulações, não são bem polidas. Na verdade, todas elas, se a gente for ser muito criterioso, né? E aí o que acontece? Essas irregularidades das superfícies atrapalham nas medidas dos ângulos. Então, é mais fácil a gente tirar essa medida do outro lado, digamos assim. Ao invés de eu pegar aqui na superfície, eu vou imaginar uma reta no ar, que aí eu posso imaginar assim, ela é perfeitamente reta, né? Ela não vai ter ondulações, e aí ela termina sendo uma medida mais segura. Por isso que a gente sempre usa a normal como referência, tá bom? Algumas questões de física pedem de você esse ângulo aqui, o ângulo entre o raio e a superfície. Mas, lembra, o raio oficial é sempre em relação à normal, tá? E eu já vou aproveitar e dizer logo para você qual é a primeira lei da refração, certo? A primeira lei da refração é bem simples, é só dizer que os raios incidente, refratado e a reta normal são coplanares. O que quer dizer que são coplanares? O que significa isso? Significa que eu posso colocá-los no mesmo plano. Eu posso, se eu pegar, por exemplo, os meus dedos aqui, ó, os dedos da minha mão, nesse momento eles são coplanares, porque eu posso colocá-los no mesmo plano. Se eu tiver com os dedos assim, ó, tá, eles não vão ser coplanares, porque eu não vou conseguir colocá-los no mesmo plano. Sempre vai ficar alguém de fora. Sempre vai ficar alguém sobrando, alguma pontinha. Tá? Então, quando eu digo que eles são coplanares, seria uma situação como essa aqui, tá? Em que eu consigo colocar no mesmo plano, fica todo mundo deitadinho no plano. E uma anotação que eu coloquei aqui em cima. O ângulo sempre é medido entre o raio e a normal. Não esquece isso, eu até escrevi com raiva sempre, tá? Para você entender que o raio oficial, aliás, o ângulo oficial é sempre o ângulo entre o raio e a normal. Bom, é isso que você tem que ter de referência. Vamos seguindo adiante, ó. Antes, deixa eu só fazer um rápido comentário, tá? Vocês lembram do Ptolomeu, vocês que assistiram o primeiro vídeo? Eu comentei com vocês que o Ptolomeu já tinha feito uma anotação, já tinha percebido a refração atmosférica.
E o Ptolomeu percebeu uma outra coisa também. Ele publicou 3 tabelas de refração em que os ângulos de incidência variavam de 10 em 10 graus. Aí ele fazia a variação no ângulo de incidência e percebia a variação no ângulo refratado. Tá? Só que ele não conseguiu descobrir uma lei para reger esse fenômeno. Tá? Ele fez as tabelas, percebeu um padrão, mas ele não conseguiu chegar numa fórmula. Essa fórmula é demorar um pouco para chegar. Tá? O Ptolomeu morreu em 168, aí lá para 1580, 1596 iam nascer os caras que iam chegar na formulação mesmo, e esses caras são o Snell, aí o Snellius, né? Tem umas variações de nome, a gente chama Snell, e o René Descartes. Sim, o René Descartes, aquele que é muito conhecido lá na filosofia, né? Então, os dois conseguiram chegar nessa formulação que a gente vai ver aqui embaixo, tá? Que é a segunda lei da refração, mas também é conhecida como lei de Snell-Descartes. Como é que funciona, pessoal? É uma relação matemática, tá? Isso aí a gente faz de modo empírico, a gente tira as medidas e percebe que a coisa funciona desse jeito. Eu tenho aqui, veja só, o raio incidente, o raio refratado, tá? Tenho a reta normal, o ângulo de incidência, né? Lembra que o ângulo de incidência é sempre entre o raio incidente e a normal. Você tem o ângulo de refração, que é o ângulo entre o raio refratado e a normal, como a gente explicou antes. Eu disse aqui que nós temos um índice de refração 1 para o primeiro meio e um índice de refração 2 para o segundo meio. Já pontuei aí que N1 e N2 são os índices de refração. Qual é a relação matemática, pessoal? Essa que está aqui em cima de mim. Tá? Se você pegar esse índice de refração aqui, esse índice de refração 1, e multiplicar pelo seno desse ângulo, tá? Vai dar o mesmo resultado, que se você fizer o procedimento usando os dados de baixo. O índice de refração do meio, né, do segundo meio, multiplicado pelo seno do ângulo de refração. A gente não vai tratar aqui nesse vídeo da dedução, como é que chega nessa fórmula, porque na real o que você termina lembrando é dessa expressão. O que você tem que saber é que a gente tem aqui uma expressão empírica, você faz o experimento, faz a tabelinha com os resultados e chega num padrão matemático, tá? A gente não vai dar explicações muito técnicas aqui, o que você precisa lembrar é dessa equação, certo? Você vai sempre pegar o seno do ângulo e multiplicar pelo índice de refração absoluto daquele meio. Pega o seno do outro ângulo e multiplica pelo índice de refração daquele meio. O bom é que você vai sempre pegar quem está do mesmo lado. É o seno do ângulo com o índice de refração do meio onde ele está. O seno do ângulo com o índice de refração do meio onde ele está, tá bom? Se você estabelecer essa igualdade, você tem aí a lei de Snell-Descartes, tá bom? As questões sobre essa segunda lei sempre são daquelas que te dão 3 informações e te pedem a outra. Algumas complicam um pouco mais porque exigem aquela definição básica do que é índice de refração absoluto. Só para lembrar você, o índice de refração absoluto é a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz no meio que você está analisando, tá bom? Segunda lei de Snell-Descartes é isso, meu povo. Aí quais são as consequências, tá? Vamos para consequências que costumam surgir em questões teóricas, certo? Deixa eu colocar aqui, Pronto. Você está vendo aí 2 situações. Na primeira delas, essa aqui, a primeira situação, o que você tem? O raio está saindo do ar e indo para a água. Ou seja, ele está indo de uma região que tem um índice de refração baixo. Não sei se você lembra do primeiro vídeo, o índice de refração do ar é muito próximo ao do vácuo. Então, você tem uma região onde o índice de refração é baixo e está indo para a água, que é um pouquinho mais alto. Então, o que vai acontecer, pessoal? O raio refratado vai terminar se aproximando da normal. Ele vai sofrer um desvio e vai terminar se aproximando da normal. No segundo caso, aqui do lado, a gente tem a situação contrária. Tá? Na situação contrária, a luz está saindo da água para o ar. E aí o que a gente vai perceber? A gente vai perceber o contrário. O raio não está se aproximando da normal, não. Ele está se afastando quando sai. Por quê? Porque agora você está indo de um meio mais refringente, tá? De um meio onde a velocidade da luz é mais baixa, para um meio menos refringente, onde a velocidade da luz é um pouco mais alta. Ele vai terminar se afastando da normal. Vamos resumir isso de um jeito bem simples, tá? Gente, é só você lembrar disso que eu anotei bem aqui, No meio mais refringente, o ângulo é menor. O raio fica mais próximo da normal. Então é só você pensar o seguinte, onde o meio for mais refringente,
o raio fica mais perto da normal. Não importa se ele é um incidente ou refratado, tá? Se é o meio mais refringente, com certeza o ângulo ali vai ser menor, o raio vai estar mais perto da normal. Onde você, o meio que você tiver que for menos refringente, você já sabe, o ângulo vai ser maior, vai se afastar da normal. Essa é a ideia que eu preciso que você lembre. Ó. Olha como é simples você pensar por essa situação que eu marquei aqui. Veja só, água e ar, onde é que é o maior índice de refração? O maior índice de refração é na água. Então, você vai perceber os menores ângulos no meio da água. Tá? Tanto na primeira situação quanto na segunda. Ó. O ângulo vai ser menor. Mudou que aqui no 1 é refratado, no 1 é o de refração, no 2 é o de incidência. Mas a ideia aqui é a mesma. O que for mais refringente vai ter ângulo menor. O que for menos refringente vai ter ângulo maior. Tá bom? Com essa ideia você resolve muita questão teórica. Aí vamos só citar aqui um caso particular, certo? Caso particular, meu povo. Ai, professor, e se o raio vier bem em cima da normal? Se ele vier bem retinho? Se o raio fizer 90 graus com a superfície, mas com a normal seria zero, porque ele está em cima da normal, o que acontece? Nesse caso, você vai ter mudança no módulo da velocidade da onda, porque você está mudando de meio material. No entanto, nesse caso aqui não tem desvio, tá? Quando ele está fazendo 90 graus com a superfície. Aí você vai dizer, 90 graus com a superfície, aqui está dizendo que o ângulo é zero. Porque lembra que oficialmente o ângulo sempre é com a normal, certo? O ângulo que a gente tira sempre é com a normal. Então, se ele vier nessa orientação aqui, apesar de não haver desvio, vai se tratar de um caso de refração. Como eu disse no primeiro vídeo para vocês, a gente define a refração pela mudança do módulo da velocidade e não pelo desvio. Mas como a gente sempre fala, o desvio costuma acontecer, tá? Ele acontece na maioria dos casos. E para a gente fechar, eu quero só trazer para vocês um caso curioso, tá? É um caso curioso que acontece quando a luz está passando, por exemplo, do vidro para a glicerina. Se você tiver, por exemplo, num laboratório, tá? Se tiver glicerina no recipiente e você pegar um bastãozinho de vidro e colocar dentro, a sensação que você vai ter é que o bastão de vidro desaparece dentro da glicerina. Por quê, pessoal? Esse e outros casos acontecem quando os índices de refração são iguais. Você tem os mesmos índices de refração. E aí o que acontece? Os ângulos de incidência, nesses casos, os ângulos de incidência e de refração serão iguais. Além de não haver desvio, a gente não vai perceber a diferença de meio quando a luz passa de um para o outro. Esse caso a gente chama de refração? Esse caso a gente não chama de refração, tá? Isso não é refração por quê? Porque além de não haver desvio, também não há variação de velocidade. Tá? Vou escrever aqui, ó. Também não há variação no módulo da velocidade, para a gente ser tecnicamente mais correto, no módulo da velocidade. Vou só abreviar a velocidade, certo? Então, como não tem variação no módulo da velocidade, não é refração. A gente chama isso de outra coisa. A gente chama isso de continuidade óptica. Beleza? Então, meu povo, as ideias gerais são essas. O próximo vídeo dessa série de refração vai ser um vídeo com exercícios para a gente trabalhar tanto o índice de refração absoluto quanto a lei de Snell. E eu espero vocês no nosso próximo encontro. Até lá! Se você gostou, curte o vídeo aí para você ajudar a divulgar aí essa série que a gente está fazendo para mais pessoas. E para os seus amigos que têm interesse em estudar o assunto, entender um pouco melhor como funciona a refração, lei de Snell, compartilha para eles, ok? É isso, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!